Olá! Vamos lá para mais uma análise. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, como a gente sabe, é quem dá a palavra final sobre a legislação federal no Brasil. E as decisões de lá, bom, elas acabam moldando o direito no nosso dia a dia. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na segunda parte do informativo de jurisprudência 867, para entender as interpretações mais recentes e, olha, super importantes da nossa lei. E o que temos na pauta de hoje? Primeiro, uma disputa de herança que foi decidida com base na confiança. Depois, uma grande virada de chave nos contratos de lotes. Também vamos ver duas decisões importantes sobre o acesso à justiça, as regrinhas de cálculo para o famoso acordo de não persecução penal e, para fechar, os limites da prova no julgamento pelo tribunal do júri. Vamos direto ao que interessa. Bom, vamos começar com um caso bem interessante. É uma daquelas disputas de família que ensinam muito sobre como a conduta e as expectativas, construídas com o tempo, podem de verdade mudar direitos que pareciam estar escritos na pedra. Pensem na seguinte situação. Por mais de 2 décadas, um parente administra os imóveis dos pais e fica com os aluguéis. E detalhe, tudo com o conhecimento e a concordância total deles. Anos se passam, os pais falecem. E aí, os outros herdeiros podem chegar e cobrar todo esse valor retroativamente? Essa foi a questão central que o STJ precisou resolver. E o mais legal é ver como o STJ fundamentou a decisão. A Corte usou dois conceitos que são basicamente dois lados da mesma moeda. A suprécio, que é quando alguém perde um direito porque ficou tempo demais sem exercê-lo, criando uma expectativa no outro, e, do outro lado, a surrectio, que é justamente o nascimento de um novo direito para essa outra pessoa com base nessa inércia. Ou seja, a inércia de um lado gera um direito do outro. E aqui é a decisão final do STJ. Pelo princípio da Saizine, a herança se transmite com tudo que tem, inclusive as limitações criadas pela conduta de quem faleceu. Se os pais em vida permitiram essa situação por mais de 20 anos, eles mesmos, na prática, limitaram o próprio direito. Os herdeiros não podem simplesmente ignorar isso agora. No fim das contas, a confiança e a boa-fé falaram mais alto. Agora, vamos para a nossa segunda análise. E aqui temos uma decisão com um impacto gigante no mercado imobiliário brasileiro, tratando especificamente da rescisão de contratos de compra de lote. O ponto de virada aqui tem nome e número. É a Lei 13.786, de 2018. Essa lei basicamente reescreveu as regras do jogo para quem compra um terreno e depois desiste do negócio. Ela foi lá e alterou a antiga Lei de Loteamentos, a 6.766, de 1979. E essa tabela aqui ilustra a mudança de forma perfeita. Antes da lei de 2018, o entendimento era: se o lote não foi construído, não teve uso, então não se paga a tal da taxa de fruição. Simples assim. Mas, depois da lei, a história mudou completamente. Agora, a cobrança é permitida desde que esteja prevista no contrato. O foco não é mais o uso, e sim a disponibilidade. Então, o ponto crucial é este. A partir do momento em que o vendedor entrega a posse, o comprador já tem o terreno à sua disposição. Ele pode construir, usar para lazer ou não fazer nada. O que o comprador faz ou deixa de fazer com o lote já não importa mais. A taxa de fruição agora serve para compensar o vendedor pelo tempo em que o bem ficou indisponível para ele, porque estava, afinal, à disposição do comprador. Seguindo em frente, vamos dar uma olhada em duas decisões de direito processual civil que mexem diretamente com a nossa capacidade de ir atrás dos nossos direitos na justiça. Bom, aqui temos duas definições bem importantes. A primeira, para cobrar um seguro na justiça, o STJ bateu o martelo de que é preciso antes fazer um pedido administrativo para a reguladora. Isso formaliza o problema e mostra que existe de fato interesse em agir. E a segunda, uma decisão que facilita o acesso. A Corte entendeu que taxas e custas judiciais entram no conceito de despesas processuais e, por isso, podem ser parceladas. E essa decisão é muito prática. O artigo 98, parágrafo 6º, do CPC, ao permitir esse parcelamento, cria um meio termo, entre pagar tudo de uma vez ou conseguir a justiça gratuita. É uma aplicação direta do princípio do acesso à justiça para garantir que uma dificuldade financeira momentânea não impeça alguém de buscar seus direitos. Mudando totalmente de assunto, vamos agora para a esfera criminal. Vamos analisar uma decisão fundamental sobre o Acordo de Não Persecução Penal, o ANP, que é uma ferramenta super moderna para resolver casos sem precisar de um processo criminal inteiro. O ANPP, que veio com a Lei 3.964, de 2019, é um instituto que a gente chama de despenalizador. Ele vale para crimes sem violência ou grave ameaça e que tem uma pena mínima menor que 4 anos. A ideia é dar uma solução mais rápida, consensual,
Mas para isso, a gente precisa saber exatamente quem pode ter direito a esse acordo. E o STJ veio e estabeleceu um método bem objetivo para esse cálculo. O ponto de partida é sempre a pena mínima que está lá na lei. Se tiver alguma causa de aumento, tipo crime continuado, tem que usar a menor fração de aumento, como 1/6. O que não pode acontecer de jeito nenhum é o Ministério Público criar uma pena em perspectiva, ou seja, fazer uma estimativa de qual seria a pena lá no final para, com base nisso, negar o acordo. Isso nos leva a um ponto muito importante de coerência jurídica. Essa proibição de calcular uma pena hipotética é bem parecida com o que o STJ já tinha decidido lá na súmula 438, que não permite reconhecer a prescrição com base numa pena provável. A lógica é a mesma. A análise dos requisitos da lei tem que ser objetiva, e não um exercício de adivinhação do futuro. No fim, o que se protege aqui é a segurança jurídica. Chegamos ao nosso último caso, e talvez o de maior impacto. É uma decisão de altíssimo calibre que mexe com um dos pilares do processo legal: a prova num julgamento do tribunal do júri. A pergunta é direta e muito forte. Aquela confissão feita na fase de inquérito, lá na delegacia, sem um juiz presente, sem a defesa poder questionar, ela, sozinha, pode ser suficiente para levar à condenação pelos jurados? Aqui, o STJ foi analisar a diferença crucial entre investigar e julgar. Esse quadro aqui deixa a distinção bem clara. De um lado, a gente tem os elementos que são colhidos na fase extrajudicial, como no inquérito policial. Eles servem para dar base para a acusação, mas não são prova no sentido estrito, porque não passaram pelo debate pelo contraditório. Do outro lado, aí sim, temos a prova judicial, que é produzida em audiência, onde a defesa pode questionar, contestar. A condenação precisa de prova judicial. E essa é a conclusão forte do STJ, reafirmando o que já diz o artigo 155 do Código de Processo Penal. Uma condenação, mesmo no júri, não pode se basear só em elementos da investigação. Fazer isso viola garantias constitucionais básicas, como a presunção de inocência e o devido processo legal. A confissão na delegacia só tem valor se for confirmada por outras provas produzidas em juízo. E para fechar nossa análise, vamos juntar tudo o que aprendemos e ainda dar uma espiada no que o STJ está para decidir logo mais. Então, o que esses julgamentos todos nos mostram? Primeiro, que o comportamento ao longo do tempo importa, e muito. Que a lei nova tem que ser aplicada como foi escrita. Que o processo deve ser um caminho para a justiça, e não um labirinto de obstáculos. Que o direito penal precisa de critérios objetivos. E, acima de tudo, que uma condenação justa depende de provas sólidas, produzidas com todas as garantias. E olhando para o futuro, o STJ já colocou na pauta de julgamentos de recursos repetitivos o tema 1386. A Corte vai definir se, depois que um pedido de pensão por morte é negado administrativamente, o prazo de 5 anos para entrar na Justiça atinge só as parcelas vencidas ou o próprio direito à pensão. É uma decisão que, sem dúvida, vai impactar a vida de milhares de pessoas. E a gente termina com essa reflexão. Os casos que vimos hoje, desde a confiança dentro de uma família até as regras de um contrato imobiliário, mostram o direito em constante movimento, sempre tentando equilibrar tradição e modernidade. Fica aí a questão para a gente pensar. Obrigado por acompanhar esta análise